A vida é bué, bué de mambo, mas tá fixe, mas tá massa. A vida é bué, bué de mambo, mas tá fixe, mas tá massa. Leveza na cabeça, sorriso de criança, sozinho se alcança, mas junto tem mais graça. Clarice Lispector acreditava que a literatura é uma forma de questionar a realidade e provocar reflexões sobre o sentido da existência. Para ela, a literatura é uma forma de sentir e de interagir com o outro. Já para Adélia Prado, a poesia é um diálogo com o divino, podendo ser encontrada em momentos de alegria, tristeza e até mesmo na simplicidade do cotidiano. Já na poesia marginal, a escrita precisa romper com os padrões impostos, promover a liberdade, a visibilidade de autores periféricos, questionar valores e se opor a regimes ditatoriais. E é sobre esse universo que vamos falar hoje com os nossos convidados da literatura, os nossos artistas da palavra. Desde que Angélica Freitas escreveu sobre mulheres gordas, incômodos e mulheres sujas, não paro de pensar o que faz de uma pessoa limpa. Descobri que pode ser a magreza, combinada àquele ossinho da clavícula, proeminente, exposto nas fotografias. Uma mulher limpa, penso eu, é uma mulher saudável. E uma mulher saudável é uma mulher magra, agradável e calada. Limpeza e IMC são sinônimos. Jéssica Balbino é jornalista, mestre em comunicação pela Unicamp, colunista do Estado de Minas e produtora de conteúdo para a revista TPM. É autora dos livros Gasolina e Fósforo e Traficando Conhecimento. Atua também como roteirista, podcaster, curadora e mediadora de literatura, diversidade e conteúdo. Viciada em café, tem medo de estátuas e acredita que as narrativas em disputa podem transformar o mundo. E nas horas vagas é psicanalista. Jéssica, seja muito bem-vinda ao nosso Giro Cultural. Estou muito contente por você estar aqui. Eu já quero começar, quero dizer que eu sou muito fã do teu trabalho, do teu posicionamento na literatura, e eu queria já começar falando sobre como surgiu o teu interesse pela literatura. Nossa, surgiu muito cedo, Bia. Na infância, eu já era uma criança que gostava muito de estar em contato com livro, com histórias. Eu era uma criança que imaginava muito. Eu cresci sozinha, sem irmãos, então eu tinha muito uma imaginação, eu tinha que brincar sozinha. Então acho que foi isso que me empurrou para a literatura, para esse contato com livros. Então eu sempre gostei. Eu aprendi a ler e escrever muito cedo. E eu tinha essa coisa de criar história, de inventar. Então acho que vem daí essa proximidade. E aí eu fui construindo, né, esse interesse, ele foi ficando cada vez maior. E na adolescência eu conheci a cultura hip hop. Como eu não tinha talento para nada, eu comecei a ler, escrever, pesquisar, e acho que isso foi o motorzinho maior aí que foi me jogando cada vez mais. Aí me empurrou para o jornalismo e, consequentemente, para a literatura, que é a minha paixão. E fala um pouco, eu queria que você explicasse para o nosso público o que é a literatura marginal. A literatura marginal é um movimento que reúne pessoas que escrevem às margens da sociedade. Então, pessoas que moram em locais distantes, que estão à margem do mercado editorial, que fazem as próprias publicações, que realizam os próprios eventos independentes. São pessoas que têm corpos que são dissidentes, ou seja, que desobedecem à norma posta, e aí você entende que são corpos negros, ribeirinhos, quilombolas, indígenas, gordos, LGBTQIA+, PCD, enfim, são pessoas que estão marginalizadas e que produzem a literatura a partir desse local de onde vivem, de onde falam. No Brasil tem esse movimento, né? Teve um movimento na década de 60, que foram os poetas marginais, a poesia marginal,
já bem retratado, e a literatura marginal data do começo dos anos 2000, com Ferrez, com Sérgio Vaz, com Alessandro Buzo, com o Sarau do Binho, esses saraus nas periferias, a revista Caros Amigos, com a coleção Literatura Marginal, começa aí e se expande para os saraus, para os slams, que são os campeonatos de poesia falada, e vem conquistando cada vez mais adeptos, cada vez mais pessoas que desenvolveram um mercado paralelo e próprio de fazer literatura marginal sem depender de grandes editoras, grandes eventos, grandes corporações e tudo mais. É bastante interessante. Jéssica, eu tenho percebido, tenho visto, né, que você tem trazido à tona questões que discutem as imposições ao corpo da mulher, a questão da gordofobia, dos corpos dissidentes. A impressão que eu tenho, vendo o teu trabalho, é que você vem abrindo aí na mata densa da ignorância, né, um espaço para esse corpo existir, tanto intelectualmente, quanto afetivamente, quanto politicamente. São novos tempos para o corpo feminino? Eu não sei dizer se são novos tempos. Eu acho que a gente continua ainda muito aprisionado às questões conservadoras que regem a sociedade. A gente vive numa sociedade patriarcal, então é natural que sejamos regidos por ela. Quando você diz que eu venho abrindo espaço para esse corpo existir, acho que eu não me sinto nessa posição de abrir espaço, mas eu venho tentando existir e venho tentando abraçar outras existências, outros corpos que também estão aí desobedecendo as normas impostas para que possam existir, porque esse corpo naturalmente não pode existir, ele é sempre um corpo marcado, é um corpo invalidado, é um corpo moralmente lido como inferior, é um corpo lido como incapaz, é um corpo lido como sujo, como não merecedor de desfrutar os direitos básicos que a sociedade, né, coloca para os cidadãos. Então eu só venho tentando fazer com que esse corpo possa existir e pela garantia mínima desses direitos, assim, que é circular livremente sem ser agredido, sem ser morto, sem ser violentado. E fala um pouquinho mais, você criou Margens, que é um projeto que difunde conteúdo sobre mulheres periféricas na escrita. O que tem trazido essa voz, aliás? O que tem trazido essas vozes? O que elas mais reivindicam? Eu acho que reivindicam justamente esse lugar da mulher na sociedade, esse lugar de existir, esse lugar do que é ser essa pessoa que tem os direitos tolhidos todos os dias, que tem os direitos negados todos os dias e, sobretudo, seguem escrevendo apesar de tudo, né? A Virginia Woolf dizia que uma mulher, para escrever ficção, ela precisava de um teto todo dela. E a Glória Anzaldúa vem muito tempo depois e diz pra gente esquecer esse teto todo seu, escrever na fila do ônibus, escrever enquanto refoga o feijão, escrever trancado no banheiro. E eu acho que essas mulheres vêm reivindicando esse direito de que essa escrita é também muito sofisticada, que é também literatura, que pode também existir, que está contando a história sob uma ótica que não está sendo olhada. E fala um pouco sobre o Gasolina e Fósforo, teu primeiro livro autoral, que traz, claro, questões sobre o corpo que é desobediente, esse corpo que é desobediente aos padrões sociais. O Gasolina e Fósforo é um livro de poemas. Foi um processo muito louco fazer ele, porque eu não me entendia poeta, mas de repente estavam saindo poemas, e fala basicamente sobre esse lugar do corpo gordo na sociedade, o que é ser uma mulher gorda. Então essa mulher que é lida como porca, essa mulher que é lida como suja, que é entendida como moralmente inferior, mas que tem várias outras camadas para além do corpo que se apresenta e que não tem como ser escondido, né? Você esconde muita coisa. Você esconde o caráter, você esconde em quem você votou, você esconde muitos preconceitos, mas você não consegue esconder um corpo gordo. Eu não consigo chegar aqui e dizer, olha, gente, eu não sou gorda, tá? Não tem como. E isso é o que se apresenta primeiro, e isso é alvo de muita desumanização. Então o livro trata basicamente disso, e aí eu tentei jogar uma estética ali que fosse em forma de poema, para ficar um pouco mais palatável, para chegar até mais pessoas. Não sei se eu consegui, mas foi uma delícia fazer. Foi doloroso, mas foi delicioso. Ele foi lançado em... Falou, foi lançado em pra gente? Olha aqui, gente, o livro. Ele tem umas fotos, tem uns proibidões. Foi gostoso fazer. Foi um livro que eu fui fazendo durante a pandemia e contei com financiamento coletivo. Foi isso que eu ia falar, que foi financiamento coletivo. Foi um financiamento coletivo. Foi tipo uma pré-venda, as pessoas compraram antes e tiveram a paciência de esperar ele ficar pronto. E foi bem legal fazer esse livro. Tem sido bem gostosa a resposta e o retorno sobre ele. Eu lembro
lembro do projeto. E você tem novos projetos agora? Tem livro novo saindo? Tenho novos projetos. Eu estou fazendo um livro infantil sobre gordofobia. Vai ser infanto-juvenil, né? Não só infantil, infanto-juvenil. E um livro de crônicas com algumas colunas que saem no estado de Minas e algumas coisas novas. Então, estou trabalhando nesses 2 projetos. E vocês falam pra gente também, nem estava no roteiro essa pergunta, mas eu queria que, já que você está falando em publicação, fala um pouco o desafio de se publicar hoje no Brasil. Nossa, é imenso, né? Assim, é gigantesco, porque é caríssimo, é cheio de barreiras, é cheio de regras, é sempre muito difícil conseguir se organizar para fazer isso. Eu tive a sorte de poder fazer esse financiamento coletivo e deu super certo, mas é sempre muito difícil, né? As editoras estão cada vez com contratos cada vez mais obscuros, cada vez mais exigentes, cada vez querendo tudo do autor e remunerando muito pouco, né? No mercado do livro, o autor fica sempre com a menor fatia, sendo que ele teve sempre o maior trabalho, né? Então, acho que são muitos questionamentos que a gente pode fazer acerca dessa estrutura. Tem sido cada vez mais difícil publicar, mas não só, né? Eu acho que publicar é a primeira etapa, depois circular, fazer essa obra circular, fazer isso chegar até as pessoas é uma outra etapa e é sempre muito difícil. Então, é um assunto que daria pano para manga aí para a gente poder conversar sobre. Eu ia perguntar sobre o que a gente tem de incentivo, né, na nossa cidade para os autores, né, para que eles possam publicar. Temos muitos escritores em Poços. A gente tem muitos escritores, né? Poços é um espaço assim que é inclusive diferenciado nesse sentido de ter muito autor, de ter muito coletivo, muita iniciativa voltada para a literatura, mas tem muito pouco incentivo público, tem muito pouco olhar do poder público para isso, né? Recentemente a gente teve 3 bibliotecas fechadas numa cidade que se reivindica a cidade mais leitora do estado, uma das mais leitoras do Brasil e que pleiteia títulos na Unesco e coisa e tal, mas não está olhando para dentro, não está olhando para que a gente teve bibliotecas fechadas, para que a gente tenha acervos que não estão sendo catalogados. A gente tem inúmeros problemas, né? Editais públicos cuja linguagem da literatura não é contemplada, então quase sempre você tem que fazer um malabarismo, tentar se encaixar em outras linguagens para poder divulgar esse trabalho. Então nunca é só sobre a literatura, né? Além de você escrever, você tem que ser produtor cultural e não só, né? Você ainda tem que migrar para outras linguagens para poder, quem sabe, talvez ser contemplado com alguma quireirinha do orçamento público para poder fazer o que quer que seja em torno disso. Então é sempre muito difícil. Eu sinto que falta muito um olhar mais qualificado e mais delicado para a literatura na cidade. E dar mais visibilidade ao escritor local, né? Não só visibilidade, mas oportunidade. Eu penso que oportunidade. Remuneração. Eu penso que falta muito remuneração. Falta entender esse escritor como um profissional e não como uma pessoa que tem uma outra profissão e exerce um hobby, que a escrita para ela é um hobby, que a escrita é um dom, que é uma coisa que ela faz nas horas vagas. Não, muitas vezes é um trabalho, na maioria das vezes é um trabalho. Se não poderia ser se houvesse incentivo para isso, né? A gente sabe que recurso tem, o que falta é a gestão desse recurso. Porque muitas vezes para um livro sair, o escritor teve que passar por toda uma vivência para chegar até aquela experiência, né, de escrever o livro. Sem dúvida, ele precisou de tempo para escrever, ele precisou de contratar outros profissionais, a gente precisa de qualidade, de produzir com qualidade, de ter tempo de qualidade para produzir. E a gente sequer tem isso, porque a remuneração muitas vezes sequer dá para colocar o livro na rua. Remuneração que eu digo entre muitas aspas, né, porque... E aí é lido como perfumaria, tipo, você quer escrever? Vai trabalhar para poder escrever, como se a escrita não fosse um trabalho, né? É lido como um trabalho menor, um trabalho que seria desimportante. Fala pra gente, eu queria que você falasse para o nosso público, Jéssica, que você desse para o nosso público, claro, além do teu nome de escritores, artistas, ativistas que se debruçam sobre essas questões que nós falamos aqui, né? Para que quem está lá do outro lado, que também está dentro desse incômodo, né? Que possa se nutrir, se amparar
com essa literatura, né? Falando mais da literatura marginal e dessa questão dos corpos dissidentes, onde a pessoa que tá lá nos assistindo pode buscar essas ferramentas. Bom, eu vou puxar a sardinha para o meu lado, então a pessoa pode encontrar muito disso que foi citado aqui na minha coluna no Estado de Minas. É só jogar no Google Jéssica Balbino, Estado de Minas, cai lá e vão ter muitas dessas referências, mas eu vou deixar aqui alguns nomes. Na questão dos corpos dissidentes, eu acho que é fundamental conhecer a obra da Malu Jimenez, que foi uma das primeiras pessoas a publicar e escrever sobre o tema no Brasil. Ela tem o livro Lute Como Uma Gorda e é uma das pioneiras nos estudos do corpo gordo. Tem a Agnes Arruda também, que tem bastante material e livros publicados sobre isso. Fora daqui, a gente tem a Roxane Gay, que escreveu Fome e também uma feminista. Tem a Virg Tovar, que escreveu Meu Corpo, Minhas Medidas, e que eu acho fundamental. E na literatura marginal e periférica, eu posso deixar algumas indicações, como a Mel Duarte, que é uma mulher preta que escreve, tem livros publicados, tem tem espetáculos poéticos, musicais bem bacanas. Eu queria deixar a Abigail Campos Leal, que é uma autora que fala muito sobre as questões do fim do mundo e a questão desse corpo dissidente, e as questões de como a gente consegue ser feliz no meio dessa loucura toda que está acontecendo com a gente. Quero deixar a Saidia Hartman, que é uma autora que eu tenho lido e consumido bastante, e acho que é isso, assim, acho que por hora tá bom. E aí eu já citei alguns autores da literatura marginal e periférica, como Sérgio Vaz, Ferrez, Alessandro Buzo, acho que são o Binho, do Sarau do Binho, acho que são aí os pioneiros. Vou indicar também a Dinha, que é uma escritora da literatura marginal e periférica que está surgindo com um livro novo, um livro de contos, que chama Dominó de Ossos, e fala sobre os horrores, né, do que é ser uma mulher a partir dessa ficção mais especulativa, mais do insólito, e que eu gosto bastante. Eu poderia ficar horas falando sobre livros e indicando livros aqui. Maravilha. Vou encerrar, senão eu vou ficar muito tempo. Muito bom, muito bom. Eu vou terminar, então, a nossa conversa com a pergunta que eu faço para todos os nossos convidados. Jéssica Balbino, dá para viver da arte? Não dá para viver sem arte, né? Acho que a gente teve uma experiência muito marcante, mundialmente falando, que foi a pandemia, onde o nosso maior refúgio foi a arte, foi a cultura, foi o que é produzido em diferentes escalas, mas que é considerado arte. Não dá para viver sem arte, a gente não consegue, o ser humano não é programado para isso, né? A arte, ela alimenta tudo aquilo que a vida não dá conta, né? Ela sustenta tudo aquilo que a gente não dá conta de sustentar numa rotina normal dentro desse sistema capitalista que a gente vive. Então não dá para viver sem arte. E o que a gente precisa é de incentivo, a gente precisa de olhar, a gente precisa de orçamento, a gente precisa de políticas públicas, a gente precisa de pessoas consumindo e entendendo que a arte é parte da vida também, que não está apartado, que não é uma coisa que você pode escolher ou não. Ela faz parte da vida de todo mundo o tempo todo. Muito boa essa pergunta, essa resposta, mas na verdade a pergunta é: dá para viver da arte? Dá sim, dá sim. Difícil, mas dá. Difícil, mas dá. Dá. É isso aí, gente. Jéssica Balbino. Voltamos daqui a pouquinho com mais artistas da literatura. Mas quem faz uma mulher limpa? Uma mulher limpa não tem pelos, não tem banhas, não tem suor. Uma mulher branca é rosada e é limpa. Uma mulher limpa é uma mulher bonita, higiênica e aceitável. Uma mulher limpa é magra e bela. A beleza é branca e limpa e brilha. E eu só sei arder. Quem vai limpar a minha sujeira? Quem vai limpar a minha sujeira? Uma mulher gorda é uma mulher suja, porca e deste tamanho. Qual alvejante remove estrias, celulites e rejeições? Quem vai limpar esse exagero? A mulher gorda que lava, esfrega e desinfeta toda a sujeira guardada na epiderme, todo resquício de pelo sobre a pele que escorre suor enquanto ela limpa. Limpa, 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 limpa. Quem limpa essa porquice? A mulher que usa álcool gel, unhas de gel, peitos de silicone, a mulher que enxágua a boca com Cepacol. Quem cria uma mulher esterilizada e clara, enquanto eu me desfaço em lama vulcânica? Que tipo de removedor usam para limpar a sujeira causada por uma vida inteira ferida? Eu sou uma mulher suja.
Wellington Rafael é poeta de coração e vocação e é também historiador e livreiro. É isso mesmo, ofício antigo e muito necessário para a nossa literatura e para o mundo. Publicou o livro Todo Sentimento, que foi indicado ao Prêmio Oceanos e ao Prêmio Rio de Literatura. E está à frente da Livraria Porão, espaço de encontros e lançamentos literários que traz aquele sabor das livrarias antigamente, com seus livros raros e os seus clubes de leitura. Wellington, seja muito bem-vindo ao nosso Giro Cultural. Estou muito contente que você está aqui. Você sabe que eu sou fã. E eu vou começar já te perguntando. Quero primeiro te parabenizar por manter viva a poesia, a cultura, essa coisa da livraria de bairro, né? E da literatura. Mas me fala, você nasceu no último dia de outono, já veio com essa verve poética, já começou a fazer poesia desde cedo, desde criança? Olha, Beatriz, primeiro eu quero te agradecer muito pelo convite de estar aqui, fiquei muito contente com o convite. E não, eu falo que eu sou um escritor e um leitor tardio. Uma vez mexendo em coisas da escola, do ensino fundamental, eu percebi que eu já tinha aquilo lá, mas nem lembrava. Eu achei um poema da época da escola, Dísticos. Eu falei, nossa, eu acho que na época eu já tinha um pé nisso daqui. Mas nem lembrava. E depois, lá com os meus 19 anos, que eu fui me envolver efetivamente aí com a escrita, com a poesia, com a leitura. Maravilha, Wellington. Fala uma coisa para mim. E o historiador? Onde é que entrou nisso tudo? E onde é que ele alimenta o poeta? Foi outra coisa que aconteceu por acidente na minha vida. Eu falo que praticamente tudo que aconteceu na minha vida foi por acidente. Ser dono da Porão, ter me formado em História, foi tudo por acidente. Eu não esperava. Quando eu me formei no ensino médio, né, eu fiquei perdido. Eu falei, o que eu faço agora? Que curso que eu faço? Vou fazer biologia porque eu sou apaixonado por animal, vou fazer veterinário, e nada disso me chamava atenção. Até que um amigo meu um dia chegou e falou assim, olha, por que você não faz história? Eu nunca tinha cogitado isso. Eu falei, tá bom, vou fazer história. E aí entrei no curso da Unifeob, fiz 3 anos de licenciatura em História. E eu acho que o historiador com o poeta, acho que eles não se conversam muito, mas às vezes os estudos de história acabam aparecendo de certa forma na poesia também. Wellington, ao teu ver, há quantos anda a produção literária no Brasil? Olha, eu acompanho muito a produção, não a produção que está aí nas listas dos grandes jornais, dos grandes suplementos literários. Eu acompanho bastante uma produção que eu falo que é a produção que está acontecendo ali à margem. E tem sido uma produção muito efervescente. Assim, eu acompanho alguns poetas, como por exemplo um que é de São Paulo, mas reside aqui em Poços, que é um grande amigo, Anderson Lucarezzi, que tem uma produção muito forte assim, de poesia. Alguns poetas como o Cesare Rodrigues, agora vai me fugindo os nomes. O próprio Eucanaã Ferraz, que é um poeta que eu gosto muito. Você é fã do Eucanaã, sou fãzaço do Eucanaã. Gigantesco. Uma outra poeta que eu sou fã, que tem uma produção muito boa aí no meio literário, que é a Cláudia Roquette Pinto, que lançou sua obra Reunida. Então, desses escritores que estão fora aí das listas, eu tenho visto uma produção muito efervescente da poesia, dos romances. Então é algo que me deixa até contente saber que está sendo produzido isso que está fora do eixo econômico aí da literatura. Me fala uma coisa, é verdade que Poços de Caldas é considerada uma cidade que lê muito? E, em geral, o Brasil é um país que lê ou não? Poços, pelas pesquisas que foram feitas pelo IBGE, per capita, ela é uma das cidades que mais leem no Brasil, per capita. Mas a situação do Brasil cada vez me entristece mais. O Brasil é um país onde hoje o leitor médio lê 4 livros por ano, uma coisa assim que eu vi numa matéria. Isso me deixou triste. Eu falei, nossa, em 365 dias, em 12 meses no ano, a pessoa lê 4 livros? Eu vou fazer um recorte aqui rapidinho para perguntar. E você lê quantos livros por ano, Wellington? Você? Eu varia bastante.
Porque, gente, eu falo isso porque ele fica assim, passa o dia inteiro rodeado de livros maravilhosos, né? Quem ainda não conhece a Livraria Porão, é um lugar que tem livros incríveis. E sempre que eu passo lá, ele está lendo. Você lê bastante, né? Leio bastante. Eu sou cercado por livros, tanto na livraria quanto em casa. A minha casa é quase o conto da casa tomada do Cortázar. Minha casa é tomada por livros. Então, de fato, eu sou cercado por livros o tempo todo. Mas eu depende. Por exemplo, ano retrasado, eu li mais de 70 livros no ano. Ano passado foram mais de 40. Esse ano, até o momento, eu já li 25 livros já. Então, eu tenho... Os amigos meus dizem que eu tenho compulsão por leitura. Ele falou mais ou menos, viu, gente? Ele é mais ou menos, 70 por ano, comparado com os 4 por ano, né? Que é a média, é isso? Eu estou bem fora da média. Bem fora da média, que bom, que bom. E fala, onde é que as pessoas podem encontrar a Livraria Porão? Fala dos eventos que ela realiza, né, a Livraria Porão. A gente sabe que é um local de muitos encontros literários e lançamentos literários. Eu já lancei livro lá, então conta um pouquinho para o público aí. Olha, a Livraria Porão, ela fica ali, né, na Galeria de Bimba, bem dentro, escondidinho, ali embaixo da escada, por isso o nome Porão. Até foi o que eu disse anteriormente, que eu virei proprietário de livraria por acidente. Eu trabalhava, pouca gente sabe disso, eu trabalhei 8 meses de servente de pedreiro com um tio meu. E muitos amigos meus diziam, Wellington, mas todo serviço é digno, mas é um desperdício para a sociedade de Poços de Caldas perder você para esse tipo de trabalho. E aí houve uma comoção em volta, a própria Luzia, que eu agradeço muito, que foi através dela que eu consegui a Livraria Porão, que me apoiou muito, a Michele, o Marco Silva, o Eduardo Junqueira, que me ajudou bastante, e eu virei dono da livraria por acidente. E aí eu comecei esse trabalho, como você disse, o Marco Silva mesmo fala que eu sou um livreiro das antigas, que eu produzo ali encontros literários de fato. Até o Anderson Lucarez, ele me diz, Wellington, a Porão é a casa do escritor pós-caldense. Porque lá, às vezes, despretensiosamente, vai chegando gente, a gente senta no café ali e vai conversar sobre literatura, conversar sobre poesia, que a gente não tem outro assunto. E comecei a fazer daquilo ali um ponto de encontro cultural, porque eu sempre pensei que uma livraria não tem que ser só para vender livros, mas ela tem que oferecer encontros, só que encontros gratuitos. Eu sempre quis democratizar o acesso à literatura, por isso que até hoje eu mantenho o sebo lá, que é para democratizar, porque infelizmente nosso país livro é caro, não romantizo isso, então por isso eu mantive o sebo para democratizar. Então nós fizemos o primeiro evento, que foi em abril de 2022, que foi uma palestra, uma roda de conversa que nós fizemos lá, em comemoração aos 100 anos da Semana de Arte Moderna de 1922. Foi o nosso primeiro evento gratuito. Depois tivemos vários lançamentos, o seu lançamento lá, o lançamento do Marco Silva, Chico Lopes. Tivemos um encontro ano passado com o Tomás Tarquínio, falando sobre os 60 anos do golpe de 64, que ele foi um exilado, entre várias rodas de conversa sobre mitologia grega, mitologia afro-brasileira, que foi com a Guta, se dispôs de lá, falar, você estava lá, foi um encontro muito bonito. Enfim, é um lugar que é para fomentar a cultura pós-caldense. Tem uma coisa, Beatriz, que eu falo hoje, sem nenhuma falsa modéstia, eu sempre faço para meus amigos, eu falo, olha, Porão vai fazer 4 anos de 1º de agosto. Se eu fechar Porão amanhã, eu sei que assim como a vida social, daqui 20 anos, vão falar da Porão. Lembra da Porão, que a gente tinha os encontros, os cafés, fãs de literatura, os eventos que tinha na Porão? Então eu sei que a Porão, sem modéstia nenhuma, ela já marcou a vida cultural e literária de Poços de Caldas. Fala para o nosso público a importância da leitura, a importância da literatura na nossa sociedade. Olha, a literatura, os livros, eu acho que eles são importantes tanto como formação do ser na vida social, porque eu acredito nisso, que a literatura humaniza bastante as pessoas, muda a forma de você ver o mundo. Você não é mais a mesma pessoa quando você começa a ler Os Miseráveis, por exemplo, do Victor Hugo. É uma coisa imensa, mas é um livro que eu falo que ele não te muda no fim, ele já te muda no início. Você não olha o mundo da mesma forma mais. Quando você lê Irmãos Karamazov, quando você lê Don Quixote, ou quando você lê poesia, quando você lê um poema do Drummond, a vida é outra, a vida aumenta. E ele te
faz você ter um olhar mais crítico da vida, um olhar mais crítico do mundo, das coisas que acontecem à sua volta. Você não engole fácil o que as pessoas te dizem. Você se torna um ser mais crítico. E é por isso, inclusive, abro parênteses aqui, dizendo, por isso que hoje não há política para fomentar a leitura. Seja de todas as vertentes que entram no poder, não há política para isso. Porque não quer formar uma população crítica. Só quer a população que vai seguir o cabresto do seu senhor. E, além disso, para além da formação como ser, eu acredito plenamente que a literatura, sobretudo a literatura, ela salva. Nos momentos mais cruéis que a gente tem, a literatura salva. Antes eu falava isso e para mim soava até um pouco vazio. Mas até que eu passei há 2 anos, por um momento muito cinza na minha vida. Quando eu perdi o meu primo Tiago, de 4 anos, eu tinha uma ligação muito forte com ele, e 18 dias depois a minha avó, que me criou, e foi um momento terrível assim na minha vida, um momento muito cinza. E é engraçado que parece que as cores mudam mesmo, parece que tudo tinha ficado cinza na minha vida, literalmente. E o que me salvou, o que me susteve aquele momento todo, foi a leitura e a escrita de poesia. Eu falo, a literatura salva. Que eu acho que se não fosse isso, e esses dias refletindo em casa mesmo, quando eu estava olhando meus livros, e pensando, por que será que eu tenho tanta essa compulsão por ler? E eu percebi, porque é isso tudo que está em volta de mim que sustenta a minha vida. Se não fosse a literatura, se não fosse os livros, eu acho que talvez a minha vida já teria desmoronado. Então, a literatura, além de ter esse papel social, ela tem esse papel na formação das emoções e de sustentar a gente. Eu acho que a poesia, em última instância, ela salva. Conhecimento nos salva, né, Wellington? Sim. Eu vou te fazer, então, uma pergunta que eu faço para todos os nossos convidados. Wellington, dá para viver da arte? Depende da perspectiva do viver. Se for dentro da perspectiva capitalista, que você tem que ter uma vida muito boa, você tem que ser rico, eu acho que não dá. Mas acho que dá para viver se você quer viver uma vida despretensiosa. Assim, e dependendo da arte, que eu acho que, por exemplo, de escrito, eu acho que ninguém vive nesse país. Em outras artes, eu acho que se vive aos solavancos também. Eu sempre não sei o que vai ser o mês que vem. Mas eu acho que o artista, na sua grande maioria, não dá para generalizar, mas na sua grande maioria o artista é um abnegado. Ele vê o mundo por uma ótica esquisita mesmo. Não está importando se vai ter um carro do ano, se vai ter uma casa própria, vive ali os perrengues com os aluguéis. Mas o artista, acho que ele não entra muito nessa lógica capitalista. Tanto que do artista, do livreiro, falando do livreiro, por exemplo, é difícil viver de livro, de venda de livro. Mas, ao mesmo tempo, para um olhar quixotiano aí, é correr contra o moinho de vento, mas eu consigo conversar de literatura com quem eu quero lá na livraria, ver pessoas que lêem um livro que eu indiquei e modificou a vida delas. Então, eu acho que viver, acho que não consigo dizer se dá para viver ou não. Até me contradizendo no início da minha fala, mas eu acho que é gratificante, no mínimo. Maravilha, Wellington. Muito obrigada pela tua presença. Eu vou pedir para você finalizar lendo alguma coisa para a gente. Ele sempre faz leituras lindas e com certeza trouxe algo muito interessante. Conta pra gente o que é que você vai ler. Olha, eu trouxe um poema do poeta polonês que chama Czesław Miłosz, desse livro aqui que chama Para Isso Fui Chamado. Eu até trouxe por conta do título, que eu acho que foi para isso que eu fui chamado, para lidar com livros, e porque eu trouxe um poema dele que chama Mas os Livros, que se diz muito aí que daqui a alguns anos os livros não vão existir mais, e eu não acredito nisso. Posso estar sendo utópico, mas eu acredito que vai vir tecnologia, para essa tecnologia os livros vão sobreviver. E o Czesław fala isso nesse poema de 1986. Ele diz assim: mas os livros estarão nas estantes, seres verdadeiros, que surgiram certa vez frescos, úmidos ainda, como castanhas lustrosas sob a árvore no outono, e tocados, acarinhados, perduraram, apesar dos lampejos no horizonte, dos castelos voando pelo ar, das tribos em marcha, dos planetas em movimento. Somos, diziam,
mesmo quando suas páginas eram arrancadas ou suas letras lambidas pela chama ávida. Oh, quão mais duráveis do que nós, cujo calor precário se extingue junto com a memória, dissipa, morre. Imagino a terra quando eu não existir mais. E nada, nenhuma perda, o mesmo estranho espetáculo, os vestidos das mulheres, o jasmim molhado, a canção no vale. Mas os livros estarão nas estantes, bem nascidos, de estirpe humana, embora também da claridade, da altura. Kislau Milos. Que lindo, gente. Muito obrigado, agradeço, Wellington, Beatriz. Rafael, senhoras e senhores. E a gente volta daqui a pouquinho com mais artistas da palavra. Sozinho se alcança, mas junto tem mais graça.